Vamos falar agora do caso daquela motorista que atropelou e matou 2 homens na 10 de dezembro, no mês de maio, tá? Ontem ela prestou depoimento à justiça. Tinha o depoimento semana passada, ele acabou sendo adiado. Essa imagem aí, ó, uma imagem que marca bastante este ano e que vai ficar para sempre na história, né? 2 homens parados no semáforo que foram colhidos em cheio por essa motorista embriagada, e foi o teste do bafômetro que constatou isso. Ontem, ela negou todas as acusações. Em alguns casos, ela sequer quis responder as perguntas. Familiares das 2 vítimas acompanharam de perto esta audiência. E olha a Daiane, olha essa motorista aí. Os detalhes agora na reportagem do nosso Lamartine Cortez. Em frente ao fórum, as famílias das vítimas voltaram a protestar com faixas e cartazes. Em busca de justiça, cada familiar traz no rosto a expressão de sofrimento depois de longos 6 meses após a morte dos entes queridos. A mãe de Jean, uma das vítimas, diz que a vida perdeu um sentido. Já tentei me matar, já fui parar no hospital, fazer lavagem, só chorando direto, sem coragem para nada. Meu filho não sai da minha cabeça. Na audiência desta segunda-feira foram ouvidos a acusada e um policial militar. Ambos preferiram não conversar com a imprensa. O advogado que representa as famílias das vítimas disse que a acusada não respondeu a nenhuma pergunta da acusação. O silêncio dela não pode trazer prejuízo e nem favorecer. Mas eu perguntei, por exemplo, aonde que era o churrasco que ela tinha bebido, para ter uma dosometria do risco, a distância que ela vinha percorrendo até acontecer esses fatos. Mas, infelizmente, eu não tive resposta. E nem com relação, ela teria afirmado que prestou socorro, inclusive, para ele, né? Então, hoje ela falou que ela fez a análise do pulso. E aí que o frentista do posto logo chegou e falou para ela que era melhor não mexer. E afastou ela do local, porque estava chegando muitos populares e etc. A palavra dela é solitária, caminha sozinho de tudo que consta nos autos. Não tem nenhum elemento que corrobora com essa versão dela, então eu acredito que não vamos ter prejuízo nenhum. Já o advogado de defesa de Daiane disse apenas que a cliente dele trouxe elementos importantes para a audiência. Há documentações ainda que serão juntadas também por este causídico, tá? Que vão referendar esse posicionamento que ela destacou hoje no depoimento dela, tá? E isso é de suma importância, eu digo, em relação à defesa da minha cliente. Deixo frisado aqui que não há interesse algum dela mentir ou omitir qualquer tipo de situação, até porque ela não consta com nenhum tipo de antecedente criminal, tá? No mês de maio, Eliede dos Santos de Oliveira, de 42 anos, e Jean Goulart Camargo, de 26 anos, morreram no acidente no cruzamento das avenidas Guilherme de Almeida com 10 de dezembro, na zona sul da cidade. As vítimas estavam em uma moto. Daiane Cristina Freire, de 37 anos, é acusada de estar em alta velocidade e embriagada naquela noite. O teste do bafômetro apontou que ela estava alcoolizada. Daiane foi presa preventivamente, mas pagou fiança de R$ 3.180, foi solta e responde ao processo em liberdade. Ela passa cabeça erguida, como se nada tivesse acontecido. E é isso aí que está acontecendo. E ainda ela falando que a gente está ameaçando ela, sabe? Não aconteceu isso. Tem que ter a justiça. Sem a justiça a gente não pode fazer nada. Bom, a acusação e o Ministério Público acreditam que a Justiça deve decidir se a Daiane Cristina Freire vai ao júri popular ou não, ainda até o final desse ano, tá? E aí a gente teve acesso à íntegra do depoimento da Daiane. É um depoimento longo. A gente selecionou alguns trechos que eu quero mostrar para você agora, tá? A Daiane Cristina Freire, de 37 anos, ela se furtou, deixou de responder muitas perguntas. Mas como assim, Juliana? Ela tá lá no depoimento. A lei. Eu digo sempre, o que tem que mudar no Brasil é a lei. Porque a lei permite que o cidadão entre com um montão de recursos, que ele fique em liberdade e que ele simplesmente fale assim, ó, não vou falar disso. Num dos raros trechos onde ela respondeu a alguma pergunta, ela diz o seguinte, que ela pensou por várias vezes em pedir desculpas, em pedir perdão à família dessas vítimas, mas que não fez isso por medo. Eu quero que você assista o trecho desse depoimento agora e pode me dizendo no WhatsApp o que é que você pensa, está te convencendo que ela está dizendo no depoimento? Vamos acompanhar? Enche a tela. Eu não saí da minha casa para matar ninguém.
Não saí com intenção nenhuma, eu saí apenas para ir no churrasco e eu não tive intenção nenhuma. A senhora ingeriu bebida alcoólica? Eu não respondi. Eu não me lembro do acidente em si. Eu me lembro que eu estava indo para minha casa, eu lembro que eu não estava correndo porque eu não estava com pressa, eu estava indo para minha casa. E qual que era a velocidade da senhora? A senhora lembra aproximadamente? Não? A senhora visualizou a motocicleta? Não me recordo, não me lembro de ter, não. Eu só me recordo na hora que eu desci do carro, que daí eu vi pra mim era uma pessoa só, aí eu fui tentar prestar socorro, veio um rapaz do posto, daí ele que me falou que era 2 pessoas, aí eu tentei prestar socorro, foi chegando muita gente, aí me afastaram, falaram que era melhor eu parar e deixar, que eles iam chamar o SAMU, ia chamar a polícia e tudo. Aí me afastou, eu fiquei parada até a polícia chegar. Eles me levaram para o 4º distrito, aí lá eles já me colocaram numa cela lá, e a policial chegou em mim e falou, Daiane, tem que fazer o bafômetro. Tava cheio de policial ali, eu tava muito assustada, eu simplesmente, a dela já foi abrindo a cela, eu só soprei e ela me fechou ali de novo. Eu queria muito ter pedido perdão para a família, mas eu só não procurei por medo. Por medo, porque eu entendo eles e respeito a dor deles, e eu queria pedir perdão para eles, mas eu só não procurei por medo só. Porque teve vários comentários que eu não procurei nem para pedir perdão e tal, só não procurei por isso, por medo. Eu quero colocar pra você algumas coisas aqui. Primeiro, ela começa dizendo que não saiu de casa pra matar ninguém. E eu acredito nisso. Acredito. Não acredito que ela tenha saído de casa pensando em matar 2 pessoas no trânsito. Só que aquilo que a gente diz sempre, quando você bebe e pega na direção e assume o volante de um carro, você tá assumindo o risco. Você não tá no mais perfeito juízo, você não tem os reflexos tão rápidos como você teria se você estivesse são. E aí o teste do bafômetro constatou que ela tinha consumido 0,51 miligramas de álcool por litro de sangue. O que significa isso? 10 vezes mais do que a quantidade máxima permitida pela lei. E aí, ela diz no outro trecho aí que ela entende a dor da família e que ela gostaria de ter pedido perdão, mas que não fez isso por medo. Também acredito que ela entenda. Não acredito que ela seja alguém incapaz de compreender a dor desses familiares. Mas eu penso o seguinte, tudo isso é consequência de um ato que ela praticou. E ela vai ter que responder por isso. E eu não mudo em uma vírgula aquilo que eu digo sempre. Para mim, quem mata com um carro tem que ser penalizado do mesmo jeito que alguém que mata com uma arma. Por quê? Porque alguém que pega um carro embriagado está transformando o veículo em arma. Está assumindo esse risco. E ele tem que responder por isso. Ah, Juliano, mas ela ainda está em liberdade? Está. E aí é aquela história das leis, né? A gente teve uma renovação enorme no Congresso Nacional. E são os deputados e os senadores que mudam as leis. Que a gente tenha, a partir do próximo ano, lá em Brasília, gente comprometida com os meus interesses, com os seus interesses, com os interesses de toda a população. Gente que entenda que do jeito que está não dá para ficar, porque isso vai incentivando a impunidade. Quando alguém percebe que matando no trânsito, a pessoa simplesmente não vai presa, a pessoa acha que tudo bem. Ah, mas você vai beber e pegar o carro? Ah, mas é só para ir até a esquina. Mas nem para tirar o carro da garagem. Responsabilidade, tá? É o que a gente sempre pede aqui. Eu tenho certeza que você que está me vendo, meu amigo, você, minha amiga, se é responsável, você não vai fazer esse tipo de coisa, né? Mas se você ver alguém fazendo, conversa com essa pessoa antes. Ainda que ele vá te chamar de chato, falar que você está interferindo na vida dele, mas faça a tua parte. Fique com a consciência tranquila, tá? É isso que eu te peço. E a gente vai seguir acompanhando detalhes deste caso, novas audiências e a definição. A expectativa é de que aconteça até o final do ano, se a Daiane, se essa motorista vai a júri popular ou não.